Olá pessoal, erro de gravação. Olá pessoal, nessa semana a gente vai erro de gravação número 2. Agora sim. Olá pessoal, nessa semana a gente está iniciando o estudo de rigging. Essa semana 5 do nosso curso básico de Maya, o curso básico de 3D, onde a gente viu já a questão de modelagem, a questão de textura, e agora a gente inicia a parte de rigging, que é a parte de criação de controles que vão ser utilizados para a gente fazer a nossa animação. Tá previsto para a gente ver um pouquinho sobre o que é transformação, o que é deformação, diferenciar um pouquinho o que é isso para a gente no 3D. A gente também vai criar aqui alguns deformadores para compreender eles. E a parte de rigging a gente vai ver o rig do peixinho e o rig de alguns objetos como a alga que a gente deixou para fazer agora, ok? Então, sejam muito bem-vindos no nosso curso de rigging. O rigging é a parte do 3D que eu mais gosto, que eu sou especialista nela. Então, é uma coisa muito legal assim, que eu gostaria de ensinar para vocês é que o rigging sempre nos traz desafios, tá? É uma parte mais técnica do 3D, mas que sempre nos traz desafios e sempre tem muitas soluções extras para a gente procurar e aprender um pouco mais. Então, a gente vai ver uma parte bem básica do rigging. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais do rigging, pode acessar o meu blog, que é o nilouco.blogspot.com. Vocês veem o endereço aparecendo aí embaixo aí sempre, então fica fácil de vocês acessarem. Lá tem muitos vídeos de tutoriais sobre rigging, um pouco mais do que a gente vai ver aqui. E é isso aí, vamos em frente. O rigging é muito legal. Para quem está começando a entender um pouquinho mais de 3D agora, é importante a gente diferenciar o que o Maya trabalha na parte técnica, diferenciar o que seria transformação e o que seria deformação. Então, se a gente for parar para pensar, num objeto, quando a gente cria, por exemplo, uma esfera, ela vem aqui para a gente, o nome dela aqui, ó, esfera, e ela vem com essa forma visual de esfera, mas e ela vem com esses atributos aqui todos aqui, tá vendo? Ó? Translação, rotação, scale, isso tudo daqui são atributos para a gente fazer uma transformação. Transformação sempre é translação, rotação e escala. Isso se chama transformação. Então eu posso pôr aqui translação em x de 1, em y de 2,5. Eu posso fazer uma, digamos, uma rotação aqui de 50 graus nesse eixo, 30 graus no outro, escala em x aqui de, vamos dizer, 3, a outra escala em y de 0,2. Então assim, a gente tem um modelo que está transformado. O porquê que ele está transformado? Porque ele recebeu esses valores aqui no node de transform dele. O que é isso que você acabou de falar, Danilo? Node. Node é uma coisa, é um nó. O Maya ele trabalha com nodes. Nodes na computação gráfica, digamos, seriam coisas que se conectam. Então são nós que se dão na hora de se trabalhar no 3D. É um pouquinho difícil entender isso à primeira vista, mas eu vou tentar explicar para vocês assim. Ó. Existe aqui no Maya um painel que se chama Window Node Editor. Ele é o mais fácil para entender o que isso acontece. Por quê? Ele mostra para a gente tudo que está correlacionado aqui. Ó. Aqui tem o nosso P-Sphere 1, que é a nossa esfera que está selecionada ali. Se a gente vier nesse botãozinho aqui, Input, Output Connections, clica nele, vocês vão ver que tem várias coisas passando aqui por trás. Essas coisas são os nodes. Tá? Cada quadradinho desse aqui ó, é um node diferente. Uma combinação deles nos dá um objeto. Então, o Maya trabalha com um node, por exemplo, de Polysphere 1, que vai dizer quantas subdivisões nossa esfera tem. Por exemplo, eu posso vir aqui e diminuir a subdivisão dela em, por exemplo, 6 aqui para esse esse. Eu aumento a subdivisão desse aqui para 30. Aí vocês vão ver que o polígono gerado através agora desse node Polysphere 1, que é o primeiro da base, que vai ter uma conexão dele do output dele, vai entrar no InMesh desse carinha aqui que eu vou acabar de apresentar para vocês agora, que é o Shape. O Shape é nada mais nada menos o que dá forma no polígono.
E no final aqui a gente tem o PaySphere1, que é o nosso transform. Quem vai receber isso tudo daqui, tá? Então, o Maya ele é feito em questão de nodes. Só para entender um pouquinho o que é isso, você tem que pensar que existem hierarquias no Maya, onde uma coisa está dentro da outra e a gente move tudo ao mesmo tempo. Para não ficar muito complexo, eu vou só explicar para vocês que quando você seleciona um objeto, se vocês forem aqui no Attribute Editor, vocês vão ver várias coisas aqui. Ó. Cada uma dessas tabs aqui, normalmente é um node que está conectado nesse objeto. Então, o PaySphere1, Shape 1, esse aqui é só o shape dos vértices. O PaySphere1, esse aqui é o Transformer, que é os atributos de Transform. Então, aqui, ó, translação x, y, z, rotação x, y, z. Esses mesmos valores que são lidos aqui pelo Channel Box, que estão aqui nesse lugar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia geral do que é uma transformação, seria basicamente isso, porque a transformação ela vai pegar o objeto como um todo e vai fazer um movimento dele em relação ao mundo ou em relação ao pai dele. O que é isso, Danilo, um pai? O que é isso? Quer dizer que no Maya a gente pode ter um objeto dentro do outro, mas normalmente a gente privilegia ter grupos que são pais de um objeto. Por exemplo, se eu quiser que esse objeto tenha essa forma, eu poderia aplicar diretamente na transformação dele aqui, ou então eu vou deletar, por exemplo, e criar uma outra esfera. E agora eu não vou aplicar essa transformação na esfera. Eu vou deixar a esfera aqui normalzinha, vou fazer um Ctrl G, ou então eu poderia ir ali no nosso menu Edit Group, tá? Que ele vai criar um grupo para a gente. Esse grupo aqui, vamos dizer que eu posso aplicar ele, vamos dizer que ele é um transform acima do transform da esfera. Então ele é um grupo em que eu posso vir aqui e aplicar as mesmas transformações. Eu não lembro quais os valores que eu coloquei no outro, mas vamos dizer que eu translação 1 e 2 aqui, e eu rotacionei alguma coisa que eu não lembro quanto, mas aí eu venho aqui na escala e coloco qualquer valor que a gente tinha colocado parecido com aquele outro. E olha lá, a gente tem um valor muito parecido, eu acho que eu coloquei aqui 50. Ó, um valor muito parecido. Então a gente tem um resultado de geometria muito parecido com o que a gente tinha antes, mas essa geometria em si, o transform dela não tem nenhuma transformação. Só quem tem transformação é o pai dela, que no caso é o grupo 1 aqui, ok? Nesse caso, eu poderia ter um outro grupo e eu translado o outro grupo aqui agora com o meu manipulador. E eu tenho um outro grupo que eu vou fazer... Opa, desculpa, eu tenho um Ctrl G aqui, dou um outro grupo que eu vou fazer uma rotação agora nesse cara. Então, olha lá, o que a gente apresentou aqui? A gente apresentou que existe a esfera que está nenhuma transformação nela. Mas o pai da esfera, que é o caso, o grupo 1, ele tem todas as transformações que estão fazendo ela virar assim. E o grupo 2 tem uma outra transformação em translação. E o grupo 3 tem uma outra transformação em escala, em rotação, no caso. Então, vocês conseguem perceber aí que a gente consegue fazer hierarquias de transformações, que é como se a gente estivesse mudando de sistema de coordenadas. Para quem é da área de exatas ou da área um pouco mais, conhece um pouco mais de matemática, vai entender bem o que eu estou falando quando a gente muda de coordenadas, de sistema de coordenadas, mas não vamos entrar muito aos detalhes técnicos disso tudo. O que interessa para a gente agora é assim, ó. Vou só esclarecer para vocês. Quando a gente tem um objeto no Maya igual a essa esfera 1, a gente pode mudar ele de lugar para tudo quando a gente quiser, prestando atenção no pivô dele. Aqui o pivô dele vem no centro, tá? Aqui, ó, onde eu rotaciono é o pivô dele. Eu poderia mudar o pivô dele, por exemplo, clicando aqui em Insert, ele vai habilitar para a gente aqui um outro manipulador, onde eu posso fazer a mudança do pivô. Vou deixar o pivô dele aqui, aperto Insert de novo, ele volta com aquele nosso método de manipulação correta. Então agora o pivô dele está lá, ó. Então o grupo, ele usa, o transform ele usa muito em relação ao pivô. Isso tudo é muito importante para a gente entender, porque na hora que a gente for fazer o nosso rig, a gente vai ter que ter uma boa hierarquia de grupos, escolher os pivôs onde eles estão nos lugares certos, para que tudo funcione bem. Tá? No próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho melhor qual a interação que a gente pode fazer entre esses grupos, utilizando umas ferramentas que o Maya nos possibilita, que se chamam Constraint, ok? A gente já vai ver isso logo logo. Isso aí, valeu!